O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 23. Parte 4. Shalom amigos, shalom irmãos. Nós vamos agora para a quarta parte do capítulo 23 do profeta Jeremias, que vai do versículo 30 ao versículo 40. O tema é os falsos profetas. Continua ainda a sequência sobre a punição e as disciplinas sobre os falsos profetas e assim desmascarando suas mensagens e suas mentiras. Versículo 30. Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz Adonai, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. O Senhor mostra-se tão indignado com os falsos profetas que ele repete 3 vezes que ele é contra. Versículo 30, eis que sou contra esses falsos profetas. Versículo 31, eis que sou contra esses profetas. Versículo 32, eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Então o Senhor, ao ele repetir 3 vezes, mostra que a punição que viria sobre estes religiosos mentirosos, esses profetas que estavam guiando as pessoas para a perdição, eles pagariam um preço muito alto por suas mentiras. Então aqui no versículo 30, o Senhor diz, eis que sou contra esses falsos profetas. Então por quê? Porque eles furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Aqui o Senhor está dizendo que os falsos profetas plagiavam palavras dos verdadeiros profetas. Sim, eles pegavam palavras dos verdadeiros profetas, eles profetizavam algo que já tinha sido profetizado pelos verdadeiros e ainda diziam, assim diz Adonai. Então eles mostravam-se para as pessoas que eles eram verdadeiros e ainda usavam o nome de Adonai em vão, dizendo que era o Adonai que tinha falado a eles. Então aqui o Senhor está mostrando a indignação para com esses plagiadores e ladrões de palavras. Eles roubavam as palavras até dos próprios companheiros, que também exerciam o dom de profecia, que atuavam como profetas. Então aqui mostra o caráter dessas pessoas, eram plagiadores, corruptos, mentirosos, falsos, hipócritas. Versículo 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz Adonai, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse, e é exatamente o que eu disse aqui no versículo 30, e eles ainda além de plagiar palavras e mensagens dos profetas verdadeiros, ainda eles profetizavam coisas que vinham do próprio coração iníquo deles. Eles inventavam mensagens, inventavam profecias e diziam, o Deus de Israel me disse isso, povo. E o povo gostava, e o povo ouvia, e o povo seguia esses profetas, esses imundos idólatras. Vamos ver esse versículo na Bíblia de David Stern. Sim,
Sou contra os profetas, diz Adonai, que falam suas palavras e acrescentam. Ele diz, eles inventavam mentiras e ainda colocava Adonai como cúmplice das suas mentiras. Versículo 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz Adonai, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz Adonai. Olha que interessante, o Senhor está dizendo que os falsos profetas não trouxe nenhum benefício para Judá. Eles serviam apenas para enganar e levar as pessoas para o inferno, com suas mentiras, com suas mensagens de paz, de prosperidade, de bênçãos, mensagens que massageavam o ego das pessoas e as controlavam. Vamos aqui em Lamentações, capítulo 2, versículo 14, que diz: Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. O livro de Lamentações também foi escrito pelo profeta Jeremias, porém foi escrito após a queda de Judá em 586, após a destruição total de Jerusalém e Judá. Foi um livro literalmente para o profeta chorar e lamentar aquilo que os olhos dele viram. O profeta Jeremias profetizou sobre Judá aproximadamente 23 anos ininterruptos, profetizando: arrependei-vos para que não venha destruição sobre vós, arrependei-vos, se apartem dessa idolatria, se apartem desses falsos profetas, se apartem de todas as práticas iníquas, depravação sexual, dessas práticas de corrupção, exploração dos pobres. 23 anos o profeta atuou fortemente contra um sistema político, religioso, social. E mesmo diante disto, a nação não se arrependeu. Então o livro de Lamentação foi escrito após a queda da nação, após o colapso da nação. Então aqui o cenário já não é mais de algo que vai acontecer, como aqui no ano de 597, no qual os eventos do capítulo 23 ocorreram. Então aqui o capítulo 2 de Lamentações é um evento que já aconteceu. Então o capítulo 23, Jeremias está mostrando como será o futuro. O livro de Lamentações mostra como foi o passado e as razões por que houve a queda da nação e por que o povo foi levado como cativo para ser escravo na Babilônia. E aqui ele está enfatizando que as razões da punição sobre o povo de Deus foi por causa deles seguirem falsos profetas idólatras. Os profetas estavam mergulhados em roubo, adultério, comércio ilícito. Eles ajudavam a fortalecer as mãos dos malfeitores. Eles eram maus, de caráter mau, de índole mau. E o povo gostava desses líderes e não repudiavam suas práticas e seguiam esses líderes. Vamos ver o versículo 32 na Bíblia de David Stern, judeu messiânico. Sou contra os que forjam profecias mediante sonhos falsos, diz Adonai. Eles falam ao povo e por suas mentiras e arrogância desencaminham o meu povo. Eu não os enviei, não os comissionei, eles não fazem nenhum bem a este povo, diz Adonai. E é interessante que aqui está durante o reinado de Zedequias, a nação ainda tinha uma sobrevida, ainda podia haver um arrependimento genuíno diante das mensagens do profeta Jeremias, e o povo repudiava o profeta Jeremias, o povo recusava as mensagens do profeta Jeremias, o povo perseguia o profeta Jeremias e tratavam ele como falso profeta e os falsos profetas como verdadeiros. Tratavam o profeta Jeremias como louco, enquanto os loucos eram tratados como sãos. Os corruptos eram aceitos e o verdadeiro, o justo, o honesto era
sujo, idólatra. As pessoas inverteram o que era certo pelo que é errado e o que é errado pelo que é certo. Aqui o Senhor está dizendo, eles têm sonhos mentirosos, eles profetizam sonhos mentirosos, eles diziam que tinham sonho e não tinham, diziam que era de Deus e não era. Eram levianos, eles aceitavam a corrupção, eles participavam de um sistema corrupto, faziam alianças de corrupção com os sacerdotes. Versículo 33 do capítulo 23 de Jeremias. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é a sentença pesada de Adonai? Então lhe dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz Adonai. Aqui, do versículo 33 ao versículo 38, o Senhor mostra que as pessoas passaram a zombar do profeta Jeremias, escarnecê-lo sarcasticamente, e o Senhor mostra qual seria o resultado dos que faziam isto. Então aqui no versículo 33, as pessoas passaram a chegar para o profeta Jeremias e dizer, qual é a sentença pesada de hoje, Jeremias? Então as pessoas começaram a zombar dele, e toda vez que encontrava com ele, as pessoas, tanto outros profetas quanto os sacerdotes, as pessoas que guiavam o povo, que deviam encaminhar para a justiça, para a verdadeira adoração, para o Deus de Israel, eles passaram a chegar no profeta Jeremias e dizer, qual a sentença pesada de hoje, Jeremias? O que é a sentença pesada? São as mensagens, são o oráculo do Senhor, são a resposta do Senhor contra a iniquidade, a idolatria, contra o pecado da nação. Então eles chegavam para o profeta e qual que é a mensagem pesada hoje? Qual que é as suas palavras sombrias de hoje, profeta Jeremias? Então elas faziam isso sarcasticamente, em tom de zombaria para o profeta. Então aqui o Senhor está dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Essa era a pergunta que as pessoas faziam para o profeta. Então aqui no versículo 33, o Senhor está dizendo, toda vez que alguém te fizer essa pergunta, Jeremias, você dirá, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz Adonai. Arrojarei no hebraico é neotesh. O que significa no hebraico? Abandonar, espalhar, deixar, permitir, dispersar. Todas essas palavras se adequam aqui perfeitamente ao versículo 33. Por quê? O Senhor espalharia os judeus, e especialmente agora para a Babilônia e também para o Egito. Eles seriam escravos na Babilônia e alguns tentariam se proteger no Egito. Mas também lá teria problemas. Também aqui, o Senhor, também aqui pode usar a palavra abandonar, porque sim, o Senhor abandonou aquela geração iníqua. Também pode ser deixar, que seria a ideia do que ele se afastou do povo. Então, praticamente, todos os significados que eu citei servem nesta palavra e neste versículo. E aqui o que o Senhor está dizendo? Jeremias, quando alguém zombar de você e perguntar qual que é as palavras sombrias de hoje, Jeremias, você dirá, as palavras sombrias de hoje é você. Você é a palavra sombria, e eu vos arrojarei, ou seja, eu abandonarei você, eu dispersarei você, eu deixarei você. Então aqui, cada pessoa que perguntava para o profeta, as próprias zombarias, as próprias palavras se tornavam contra aquele que fazia a pergunta em tom de zombaria. Para entendermos mais o que significa essa sentença pesada, algumas versões estão dizendo que é o oráculo do Senhor. Qual é o oráculo de hoje, Adonai? Então, tanto que na King James Version utiliza também o termo
pesado, sentença pesada. Então, para entendermos um pouco mais sobre este termo, nós vamos para Naum, capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Adonai é zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para com os seus inimigos. Adonai é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta ocupado. Adonai tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são os pós dos seus pés. Aqui mostra um Deus que estava sentenciando a nação de Judá, e aqui no caso de Naum, ele estava sentenciando Nínive por causa dos seus pecados, por causa da sua idolatria. Então, tanto Naum quanto Jeremias eram profetas. E logicamente outros profetas também fizeram isso, assim como Isaías, Ezequiel, próprio João Batista. Foram profetas que eles antecipavam o juízo que viria sobre a nação. E através das mensagens de punição, de disciplina, as pessoas poderiam se arrepender. Mas infelizmente a grande maioria não se arrependiam dos pecados. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é sentença de punição, sentença por causa da iniquidade da nação. Vamos também para Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, aqui no versículo 33, Jeremias não é diferente do profeta. Jeremias não é diferente do profeta Naum, não é diferente do profeta Abacuque. E aqui ele está mostrando a sentença que viria sobre Judá. Sentença essa que não era leve, era muito pesada. E as pessoas usaram isso para zombar do profeta. Só que elas não estavam zombando apenas do profeta, elas estavam zombando do Deus de Israel, do Deus Criador dos céus e da terra. Então o versículo 33 diz: vós sois o peso, e eu vos dispersarei, eu os abandonarei, e eu os espalharei, diz Adonai. Então, aquele que estava zombando seria punido fortemente, severamente por Adonai, por causa da sua zombaria. Versículo 34 do capítulo 23. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser: sentença pesada de Adonai, a esse homem eu castigarei, e a sua casa. Aqui o Senhor está dizendo que toda vez que um sacerdote ou algum profeta ou qualquer pessoa que zombasse das palavras do profeta Jeremias, ele não só puniria aquele indivíduo que estava zombando, mas toda a casa do indivíduo. Então a punição viria sobre ele e sobre a casa do indivíduo. Aqui está mostrando que o Senhor não ia deixar isto quieto. Aqui está mostrando que o Senhor não estava aceitando de forma nenhuma a zombaria do povo. Versículo 35. Antes direi cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu Adonai? Que falou Adonai? No versículo 35, o Senhor está dizendo qual era a forma correta das pessoas perguntarem isso. Num tom de reverência, num tom de realmente respeito para com o Deus Criador dos céus e da terra e para com o profeta. Então aqui o Senhor está dizendo, eu vou formular aqui para você entender esse versículo. Antes cada um pergunte ao companheiro ou cada um pergunte ao seu irmão, o que Adonai falou? O que Adonai respondeu? Aqui o Senhor está dizendo as pessoas serem respeitosas e reverenciadoras. Aqui o Senhor está ensinando as pessoas a tratar o profeta e suas mensagens de forma respeitosa e de forma que reverenciasse o Deus de Israel. Então aqui no versículo 35, quando alguém chegar diante de um profeta e outra pessoa quiser saber, um amigo, um companheiro, pergunte para o companheiro o que falou o profeta, o que resposta o Senhor deu ao profeta.
Então as pessoas deveriam perguntar de forma respeitosa, sem sarcasmo, sem zombaria. Então o Senhor está ensinando, antes façam desta forma, porque da forma que vocês estão fazendo, vocês pagarão um preço muito alto. O Senhor, o próprio Senhor ensinando, aconselhando como o povo, incluindo os líderes religiosos e os profetas, deveriam se comportar para com os profetas verdadeiros e especificamente com o profeta Jeremias. Versículo 35 na Bíblia de David Stern, judeu messiânico no Senhor Jesus. Então, quando você falar com o seu vizinho ou com o seu irmão, pergunte que resposta deu Adonai ou que disse Adonai. Então, as pessoas não poderiam falar de forma sarcástica, nem com seus próprios vizinhos, zombando de Deus. O Senhor não estava aceitando. O Senhor não aceitava ser zombado, nem da forma com que eles perguntavam para os próprios vizinhos e companheiros. De Deus não se zomba. Versículo 36. Mas nunca mais farei menção da sentença pesada de Adonai, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, Jeová Tsabaoth, o nosso Deus. Então aqui o Senhor está dizendo, nunca mais zombem. Nunca mais usem sentença pesada de forma sarcástica, de forma que zombem do profeta ou das minhas mensagens que eu falo ao profeta. Não zombem, não usem esse termo. Porque vocês estão distorcendo as minhas palavras. As pessoas zombavam e distorciam as palavras naquele tom de zombaria. Quando o profeta profetizava, virá ruína se vocês não se arrependerem, os babilônicos invadirão, haverá cadáveres por todos os lados, mortes, crianças, fome, epidemias. Então o povo começava a zombar. Jeremias, qual que é a sentença pesada de hoje, Jeremias? E zombavam. O Senhor está dizendo, não façam mais isso, porque cada um que fizer isto, a sentença pesada virá sobre ele e sobre a sua casa. As suas próprias palavras serão contra vós mesmo, porque vocês distorcem quando vocês zombam a minha palavra. Versículo 37. Assim dirás ao profeta, que te respondeu Adonai? Que falou Adonai? Então, novamente o Senhor está ensinando o povo, assim como os sacerdotes e os profetas, os falsos profetas, o Senhor está ensinando, o Senhor está aconselhando como eles deveriam se portar diante de um verdadeiro profeta, diante das palavras verdadeiras que o profeta profetizava. Então o Senhor está dizendo, pergunte com respeito e com reverência. Que te respondeu Adonai, profeta? O que falou o profeta ao Senhor? Ou seja, mostrando interesse e temendo aquele que fala com o profeta. O Senhor está ensinando uma nação iníqua, está ensinando sacerdotes corruptos, mentirosos, adúlteros. Assim como os profetas mentirosos, corruptos, adúlteros, idólatras, como deveriam portar-se em respeito à palavra de Adonai, como deveriam portar-se diante dos verdadeiros profetas. Versículo 38. Porque dizeis, sentença pesada de Adonai, assim diz Adonai, porque dizeis esta palavra, sentença pesada de Adonai, havendo-vos eu proibido dizer esta palavra, sentença pesada de Adonai. O Senhor está dizendo, Ele proibiu de falar sentença pesada de Adonai. Ou seja, eram palavras que eram utilizadas para zombaria, para sarcasmo com o profeta Jeremias. Então o Senhor proibiu daquelas palavras serem faladas. E se falassem, seriam punidas o indivíduo que falasse e a casa do indivíduo. O versículo 38 ainda diz, eu estou proibindo de vocês falarem isso, porque vocês falam isso. Porque vocês usam essa palavra, essa frase para zombar.
das minhas palavras, as palavras que eu dou aos meus profetas, os verdadeiros profetas, eu as proíbo que vocês façam, que vocês falem esta frase, essas palavras. E agora vem as consequências da nação de Judá que seguiam os profetas, os falsos profetas, os mentirosos, os adúlteros, os corruptos. Por isso, levantar-vos-ei e vos arrojarei, ou seja, eu abandonarei, eu espalharei, eu dispersarei vocês para serem escravos, para morrer de fome, para ser mortos pela espada. Levantar-vos-ei e arrojarei da minha presença a vós outros e a cidade que vos dei a vossos pais. O Senhor entregaria Jerusalém para os babilônicos destruírem e matar o quanto eles quisessem. Além disso, viria a fome e seca e epidemias que devastaria quase toda a nação. Versículo 40. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que jamais será esquecida. A punição que o Senhor colocou sobre o Judá era tão intensa e devastadora que o cativeiro babilônico marcou a história dos judeus sobre a terra. E isso ficará para a história deles toda a eternidade. Então, versículo 39 e 40 trata da punição tanto dos falsos profetas como a todo o povo, sacerdote, reis, príncipe, mulheres, idosos que deixaram Adonai para seguir mentiras de líderes que só estavam levando a nação ao inferno. E por fim, nós vamos ler agora o cumprimento profético do capítulo 23. Nós vamos para a 2 Crônicas, capítulo 36, versículos de 11 a 17, que diz: Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante Adonai seu Deus e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte de Adonai. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não voltou a Adonai, o Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa de Adonai, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, ou seja, dos verdadeiros profetas, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, ou seja, dos verdadeiros profetas. Desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas até que subiu a ira de Adonai contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Então aqui mostra que a nação foi entregue para o inimigo. Eles podiam fazer o que quiser, matar à vontade. E assim os babilônicos fez. Mataram a espada quase toda a nação. E os que sobreviveram à espada morreram de fome. E os que morreram de fome foram mortos por epidemias. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página.
Acompanhe as mensagens expositivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.